Bolsonaro está enlouquecendo de verdade com a quantidade de problemas jurídicos que surgem contra ele todos os dias. Ele que já é paranoico está ficando ainda pior com medo de perder capital político. Isso para mim está muito claro com as declarações tresloucadas dele desde o avanço do caso Marielle em entrevistas e também em eventos políticos. Recentemente ele invadiu um evento do PL Mulher, protagonizado por Michelle, ele tirou toda a atenção de Michelle e ela ficou visivelmente irritada com a situação. Eu acredito que o Bolsonaro, ele pense que Michelle quer roubar o protagonismo político dele. E sinceramente isso me dá muita pena desse casal que pra mim é um casal de fachada. Na sua opinião, Bolsonaro acha que Michelle quer roubar o protagonismo político dele? Esse casamento já é um casamento de fachada? Bolsonaro está ficando mais enlouquecido? Qual o motivo disso? Deixe seu like se você curte esse descontrole do Bolsonaro e espera que ele se dê mal, assim como Michelle, e se inscreva no canal. Recentemente, os problemas jurídicos do Bolsonaro aumentaram demais. Seja o caso Marielle, mas ele não está envolvido diretamente com isso. Pode não estar envolvido diretamente, mas ele teve uma violação de provas. No caso do porteiro. Além disso, tem os relatórios da ABIN e do GSI contra ele mostrando negligência no trato e na administração da pandemia. Além disso, saiu reportagem recente mostrando que o capitão Adriano foi chamado para resolver, entre aspas, o problema da Marielle. E agora todo esse caso do Pix, esse volume absurdo de doações que foram recebidas pelo Bolsonaro, 17 milhões de doação no primeiro semestre, mas foram doações por conta do Pix, a chave Pix só foi divulgada no fim do mês de junho, então ele recebeu 17 milhões em uma semana. Tudo isso dá muito estranho e tem um cheiro de lavagem de dinheiro nessa história toda. Então em apenas uma semana, a quantidade de problemas jurídicos em cima do Bolsonaro aumentou demais e ele teme perder protagonismo político. E o descontrole dele está visível, sejam em entrevistas ou em aparições públicas. Porque recentemente ele apareceu publicamente completamente descontrolado no evento de filiação do Fernando Holliday, começou a falar um monte de bobagem a respeito do Lula e recentemente invadiu um evento da Michelle sem estar programado. Isso irritou visivelmente a Michelle. Porque teve um evento do PL Mulher em Santa Catarina, o Bolsonaro invadiu, a Michelle ficou surpresa, porque do nada começou a tocar a música de campanha do Bolsonaro, o público se mobilizou em torno do Bolsonaro, e a Michelle falou, mas ele não estava programado para aparecer, ele era para aparecer no telão. E ela falou assim, você tem 1 minuto para falar aqui. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro falou por 8 minutos, e aí justificou as doações do Pix, falou que recebeu um dinheirinho para pagar as contas e para pagar aí um caldo de cana com a Michelle. E depois que ele falou 8 minutos, a Michelle, que antes estava criticando em um tom passivo-agressivo de brincadeira, demonstrou ali uma irritação de verdade. Falou, agora ele fica sentadinho ali, usando palavras no diminutivo, tratando o Bolsonaro como criança, demonstrando ali muita irritação. E ela continuou irritada quando o Bolsonaro saiu do galpão onde o evento estava sendo realizado e houve todo um alvoroço em torno do Bolsonaro e a Michelle falou, já deu, né? Já chega, né, pessoal? Vamos lá, vamos voltar, vamos retomar. Porque o protagonismo era dela. E o Bolsonaro, eu vejo que ele fez isso de propósito, só para atrapalhar o evento da Michelle. Que por sinal, eu quero comentar aqui a bizarrice que aconteceu no evento. Porque, de novo, a Michelle transforma um evento político como se fosse um culto religioso bizarro, com exposição de milagres e do grotesco. Porque é muito comum nós vermos nesses cultos, as pessoas vão lá, mostra a prótese, cadeira de roda, o problema, sempre faz isso e Michelle fez de novo. Só que um pouco menos grotesco do que foi no episódio com a Amália Barros, que ela retirou o olho da Amália e colocou no bolso. A deputada Amália Barros ficou lá, sem a prótese ocular, com o olho fechado, a Michelle segurando ela, exibindo para a câmera, de novo. Mostrando a bizarrice, transformando um evento político em um evento político-religioso. Porque ela está adotando práticas da bizarrice religiosa, da qual ela faz parte, porque aquela igreja batista da Lagoinha que a Michelle gosta de frequentar é um espetáculo bizarro e grotesco. E ela está fazendo a mesma coisa. Ela expõe a deputada Amália Barros em um show bizarro, em um show freak. É isso que Michelle está fazendo, para atrair votos. De novo ela faz isso e ela vai continuar fazendo. Se Michelle puder exibir como uma aberração qualquer um para que ela possa crescer politicamente, ela vai fazer isso. Só que dessa vez não teve o olho sendo retirado e guardado no bolso, porque a deputada foi mais esperta. Falou, não, eu não quero
protagonizar essa bizarrice de novo. Mas voltando para o Bolsonaro e o medo dele de perder protagonismo, um dia antes do evento que ele invadiu da Michelle, foi divulgada uma reportagem do Bolsonaro, ou uma entrevista do Bolsonaro, à revista Cruzoé. Nessa entrevista, o Bolsonaro começou a falar novamente de 2026. Ele falou o seguinte: eu só estarei morto quando estiver enterrado. Querendo aí passar a ideia de que ele não está fora da jogada para 2026, que ele ainda pode disputar 2026, mas todo mundo sabe que ele não vai. Reverter esse cenário do Bolsonaro é praticamente impossível, porque além de tudo que aconteceu, ele vai ser preso. É inevitável a prisão do Bolsonaro. Inevitável. Só estão esperando baixar um pouco a poeira. Vai avançar os processos contra o Bolsonaro. Se acreditavam que não havia nenhum processo que era potencialmente forte para colocá-lo na prisão, agora nós temos. Porque o Bolsonaro negligenciou 1000 relatórios da BIM, do GSI, alertando o que poderia acontecer com a pandemia. Mostrando cenários otimistas e cenários pessimistas. O que ele fez, engavetou tudo. Então mostra que há uma omissão do Bolsonaro. E a PGR vai reavaliar esses processos quando Augusto Aras sair, porque o STF, na figura do Gilmar Mendes, já solicitou que esses episódios da pandemia sejam reavaliados. Porque a PGR acabou dizendo que não haviam provas para a omissão. Só que agora há provas que mostram a negligência do Bolsonaro. Então ele tem que ficar mostrando que ele ainda tem capital político para enganar seus apoiadores. Mas não vai. O Bolsonaro ele teme muito perder capital político. Ou o protagonismo dentro do PL. Isso tá claro para mim. Porque o PL não tem candidato. A gente tem falado isso. O PL não tem candidato para 2026. Mas hoje o Bolsonaro ele reina absoluto no partido. Só que se houver algum candidato potencial filiado ao PL para 2026, ele vai ser escanteado. Completamente escanteado. Por isso que há um boicote ao nome do Tarcísio, por isso que há um boicote ao nome do Zema, para que eles não se filiem no PL. Mas há o problema da Michelle dentro do partido. Porque Michelle é uma figura política muito forte. Ela é uma figura política que pode escantear o Bolsonaro ofuscando a imagem dele. Porque, como nós já falamos muitas vezes, e como Michelle tem demonstrado em seus discursos nos eventos políticos, ela tem a capacidade de ser a grande protagonista do bolsonarismo, porque ela é aquela que consegue amalgamar o discurso político e o discurso religioso. Na verdade, para Michelle, não existe essa distinção. E o bolsonarismo se tornou um movimento religioso. O bolsonarismo é o movimento religioso da igreja do André Valadão, que é esse cristianismo da vingança, esse cristianismo do ódio, cruzadista, inquisitório, que o André Valadão prega. E é exatamente isso que a Michelle também faz. Só que o Bolsonaro não pode permitir que outra pessoa ou outra figura cresça. E a força de Michelle está muito clara dentro do partido. Paulo Capelli, colunista do Metrópolis, trouxe a informação para nós que desde o momento que Michelle assumiu a presidência do PL Mulher, a quantidade de filiações femininas no partido aumentou muito. Então isso, claro, acende o sinal amarelo na cabeça do Bolsonaro. Opa, pera lá, ela está crescendo politicamente. E essa história toda que ela vai sair com o Senado para o Senado em 2026 é balela. Michelle não vai sair pelo Senado. Michelle está sendo preparada para disputar a presidência em 2026. Isso para mim está muito claro. Essa história do nome dela sair pelo Senado é só uma forma de começar aos poucos introduzir a ideia de Michelle candidata. Porque se ela for agora como candidata a 2026, ela escanteia o Bolsonaro perde força. E ele não pode perder força porque ele é um bibelô do Valdemar Costa Neto para as eleições de 2024. Então o nome dela tá aqui, ó, quietinho. Não, vai disputar o Senado, vamos acostumar a ideia de Michelle senadora. Porque se o nome dela pegar tração para 2026 para a presidência, ela pode disputar. E se ela sair agora, ela vai receber uma enxurrada de críticas que o nome dela vai ser pulverizado. Muito parecido com o que aconteceu com o João Dória. Dória saiu, foi vitorioso em 2018, em 2019 já era pré-candidato. Se deu mal, não pode queimar largada, como o Ciro Gomes fez também em 2019. Então o nome de Michelle está sendo muito preservado. E é claro que o Bolsonaro tem desconfiança disso. Ele acha que Michelle está roubando o seu protagonismo e o seu capital político. Bolsonaro, ele é alguém extremamente paranoico. A gente sabe disso. E a entrevista que ele concedeu à Cruzoé também mostra, ele falou que ele dorme armado. Por que que ele dorme armado? Porque ele tem medo? Pô, pera lá, é um comportamento estranho, porque ele também falava que dormia armado na época que ele era presidente da República. O Palácio da Alvorada é um local extremamente seguro. Por que que ele tem que dormir armado? Porque ele quer mostrar pra Michelle que tem um cano duro encostando nela, já que ele é um broxa? Só pode ser isso. Ou porque ele tem uma desconfiança em tudo e em todos muito descontrolada.
o que faz ele desconfiar até mesmo da própria esposa.